Olá, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos ao MAIOP, mais um episódio. Hoje a gente vai dar continuidade, né? Vai ser a parte 2 aqui da questão da constelação familiar, porque, como eu falei para vocês, eu fiz a formação na constelação familiar também. Então, foi uma coisa que, quando eu entrei, né, para fazer o Vida Bases, eu mergulhei efetivamente de cabeça nessa coisa da constelação, das questões sistêmicas, e aprendi muito sobre a minha ancestralidade, sobre a minha família. Eu fiz um processo com meu pai, de ir até o túmulo da minha avó, mãe dele, e enfim, né? Eu senti que eu precisava fazer aquele movimento e aí eu fiz e foi muito bom. Realmente foi um momento de esclarecimentos ali, né? Também passei a falar mais as coisas que eu sentia e que eu precisava falar. Então, enfim, foi bastante libertador, várias crenças sendo limpadas em mim, processo de crescimento mesmo, né? E eu então entrei na primeira turma de formação, né? Eu estava recém-parida, mas entrei na formação que é online, né? É online o processo da formação. Eu não consegui finalizar na primeira turma, depois eu retornei na terceira turma, segunda ou terceira turma, se não me engano. Mas eu iniciei na primeira turma e fiz bastante coisa. Então nós tínhamos aulas, e sim, aulas de durações grandes, porque o professor explicava minuciosamente cada coisa, né? A gente fez a leitura do livro Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger, né? Um dos livros que o primeiro livro que o professor pediu para a gente fazer a leitura, que é o livro para a gente compreender todo esse processo, compreender como que ele construiu tudo isso, compreender, enfim, ter exemplos ali de vários processos de constelações. Então, na formação, eu tive ainda mais consciência de o quanto que o buraco é mais embaixo, de o quanto que é fundamental o profissionalismo e o amadurecimento. Então, aí aqui eu retomo, né, uma frase que eu aprendi em um desses cursos que eu fiz, que é, olha, muitos de nós aprendemos a crescer, mas poucos são aqueles que conseguem, que aprenderam efetivamente a amadurecer. Então, você ser um terapeuta que trabalha com constelação familiar, realmente precisa ser um indivíduo maduro e ter clareza de todas as suas responsabilidades no processo. Então, assim, gente, é claro que tudo isso que eu trouxe antes, a ressonância, a mesa quantiônica, é a mesma coisa. Você tem que ser maduro, tem que ser um indivíduo maduro e ter a responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. Mas isso ficou forte e claro para mim, né, nessa formação da constelação. Eu não conhecia a mesa quantiônica ainda. Eu já conhecia a ressonância e já tinha feito o Theta Healing, mas a mesa quantiônica eu ainda não conhecia. De toda forma, é isso. Você faz uma coisa, você tem a consequência daquilo, né? Então, nesse processo da formação, eu vivenciei, e aí foi interessante, né? Porque aí o professor nos ensina a sermos consteladores. Então, como nos posicionar, o que é importante fazer, forma de se cuidar, forma de olhar. E aí, assim, a questão da interpretação da constelação, né? Ele teve muito cuidado na hora de falar sobre isso, porque não é algo padronizável. Ah, fez esse movimento, significa isso. Sabe, assim, não necessariamente. Depende do contexto, depende do que está acontecendo ali na dinâmica da constelação. Não é algo rígido, fechado, pelo contrário. Ali é um processo de interpretação mais amplo, ampliado, totalmente ampliado. E
E assim, você vai aprendendo na medida em que você vai experimentando, na medida que você vai treinando, você vai vivenciando, na medida que você vai vendo outras constelações acontecendo ali, aprendendo com o professor. E aí você vai tendo a sensibilidade de trazer o que é. O professor fala muito isso, a constelação ela mostra o que é, o que está neste momento. E aí para realizar essa mudança, tem esse processo com as emoções, com os sentimentos, com a percepção, com a significação da coisa. Então, assim, é muito linda, a constelação é muito linda. Só que realmente o constelador ele precisa saber conduzir tudo isso. Senão a pessoa sai pior do que chegou. Né? Então ele precisa conduzir isso com maestria, precisa conduzir isso com amor, com cuidado, com gentileza. Então aparece algo na constelação. E aí? O que vai fazer? O que faz primeiro? Por onde começar? A constelação, primeiro momento da constelação ali está mostrando que talvez possa ter algo antes. Então vamos uma ancestralidade atrás, vamos duas, vamos. Então esse discernimento é muito importante para os consteladores. É claro que então, essa formação era um curso de 1 ano, né? 1 ano, com aula todos os dias e mais presencial, como se fosse um estágio. E existe também a constelação em termos de empresas. Por quê, gente? Por que tem constelação em um parênteses? Por que tem constelação em termos de empresa? Porque as empresas são feitas de pessoas. As empresas são feitas de pessoas. Então, se as pessoas têm questões, as empresas vão ter. Né? Então, a esfera do trabalho, ela é a última esfera. Antes dela, nós temos a esfera do relacionamento e antes dessa, a esfera do eu. Então, olha quanta coisa até chegar na empresa. Se eu estou ferida, se eu estou com lacunas, se eu tenho questões para as quais eu não quero olhar ou para as quais eu ainda desconheço e não busco nada para conhecer, mas eu sinto que eu tenho questões, porque nós sentimos, nós temos clareza disso. Então, isso vai se refletir nos meus relacionamentos amorosos, nos meus relacionamentos interpessoais. E isso também pode se refletir no meu trabalho. Isso é sistêmico e é quântico. Então, isso vai se refletir em tudo que eu for vivenciar, percebe? Não tem como, porque está em mim. Algo também que eu preciso olhar em termos de relacionamento, se eu não olhar, se eu não buscar aprimorar, corrigir, enfim, né? Isso tende a afetar a minha esfera do trabalho. Então, o curso de formação, ele, para mim, né, eu não atuo como terapeuta, não é a primeira ferramenta de trabalho, mas todo o conhecimento que eu falei para vocês, desde o Vida Bases e também com a formação, todo esse meu conhecimento, eu uso ele todos os dias. Eu uso ele em sala de aula, eu uso ele aqui conversando com vocês, eu uso o tempo todo, eu estou usando e as pessoas não percebem. As pessoas não têm clareza. Eu comecei a usar ele, principalmente, sabe quando? Um curso sobre gestão do tempo, que eu ministrei. Né? Então, assim, um parênteses aqui, né, para quem não sabe, eu já tenho eu tenho 2 e-books sobre gestão do tempo especificamente, né? Um capítulo de livro sobre gestão do tempo especificamente também. E tô lançando agora um outro e-book de mandala, a mandala da riqueza.
na coleção Mulheres, então são materiais específicos, né, para mulheres, enfim, outro dia eu falo para vocês sobre o e-book em si, mas essa questão da gestão do tempo já me acompanha há bastante tempo, né? E eu trouxe os ensinamentos para dentro do curso da gestão do tempo e as pessoas ficaram encantadas. O quanto que faz sentido. Porque as pessoas buscam, muitas vezes, curso de gestão do tempo, ferramenta da gestão do tempo, não sei o que da gestão do tempo, achando que o problema está fora delas. Achando que o problema é porque o outro atrasa. É porque o meu computador que não liga. É porque tem o trânsito. É porque eu não consigo me organizar. É porque... E a coisa é muito mais profunda. Tem vezes que não, né, gente? Tem vezes que a coisa é superficial mesmo. Mas na maioria das vezes a coisa é mais profunda. E aí as pessoas ficam buscando padrões para seguir. Porque tem que acordar a tal hora. Porque tem que fazer tal coisa a tal hora. Porque as pessoas ficam buscando essas referências para seguir, para ver se elas conseguem sair, né, do buraco em que elas se enfiaram. Mas elas não querem olhar para esse buraco. Elas não querem olhar para si mesmas. Elas não querem olhar para as próprias questões. Elas querem que a solução venha de fora. E a constelação mostra aí que não. Não só a constelação, né? Mas assim, não. Principalmente a questão está em você. Sim, você. Que se posiciona de herói. Ou que se posiciona de vítima. Aqui não há isso. Aqui existe um ser humano, um indivíduo, uma energia que está experimentando a vida. E aí faz uma coisa, tem a consequência de um jeito. Faz outra, tem a consequência de outro. Faz outra, tem a consequência de outro. Herói, vítima, isso tudo é construção da sociedade. Como idealização. O herói, por exemplo, é uma idealização. Ser perfeito a todo momento? Vitorioso a todo momento? Mas no fundo, nós somos sim. Somos perfeitos a todo momento e tudo é pro bem. Mas só temos clareza disso quando trabalhamos a expansão da consciência. Só temos clareza de que o que está acontecendo não é o que eu planejei aqui no meu caderninho, usando o BSC, para quem sabe, né? Uma ferramenta de planejamento estratégico, Balance Scorecard. Então, não está aqui no meu BSC isso daqui que está acontecendo na minha vida. Mas, depois, lá para frente, você vai ver que faz até mais sentido e te dá um retorno até melhor do que o que você planejou no seu BSC. Não que não tenha que ser feito, tá, gente? Não é isso. Mas é a questão da superficialidade e dessa coisa de ficar focado só naquilo que eu concretamente vejo, toco, sinto. E não abrir os sentidos para o amplo, para o todo. Esse é o ponto. Não tem problema nenhum as questões da matéria aqui. Não tem problema nenhum. Faz parte do processo. O negócio é fixar só nisso. Aí você fica míope. Aí você fica míope. Então, a constelação familiar, a formação na constelação, né? Nós tivemos momentos de fazer exercícios em grupo, separado, durante a aula, fora da aula. Então, a gente exercitava, a gente fazia os exercícios em grupo e depois a gente levava as dúvidas para o professor. Então, realmente uma escola.
É um processo mesmo de formação, uma capacitação. Como assim, eu não... todo o meu processo, né, da gestação e depois o Henrique e, enfim, rede de apoio que a minha... não tinha um processo de rede de apoio adequado para eu me ausentar por uma semana, para ficar imersa, para finalizar, né, o processo da formação. Eu não fui fazer o presencial para finalizar, né? Eu fiz todo o estudo teórico, mas eu não fui... Teórico não, teórico prático, né? Mas eu não fui lá no evento de encerramento ainda do formação. Ainda está aberto, ainda posso ir, e não é o momento, né? Agora, vamos ver quando será, né? E se será, e tá tudo bem. Também já verifiquei, né, na mesa com a Tione que está tudo bem se eu não for lá encerrar dessa forma. Para mim, está encerrado a formação. Então, eu tenho vários colegas que trabalham com isso, né? Então, os nossos exercícios, a gente teve discussões nos exercícios, então, realmente igual uma escola. E foi muito bacana, muito enriquecedor as pessoas com que você se conecta, né? E a forma como elas trabalham. Então, tive colegas que são focadas no trabalho do feminino, e aí levam, né, levam a constelação para isso. Pessoas que a constelação seria mais uma ferramenta de trabalho, né? Psicólogos, terapeutas ocupacionais. E o que disso tudo, né, é importante a gente entender que, mais uma vez, é uma questão energética. Então, foi um curso, foi uma capacitação virtual, as constelações eram feitas virtualmente e funciona perfeitamente. Não é necessário que as pessoas estejam no mesmo local, fisicamente falando. A força do grupo, ela está ali no direcionamento energético. E o direcionamento energético passa aqui, meu filho, ó, celular, ou você está no Japão, que eu estou aqui no Brasil, tanto faz. Estamos falando de frequência vibracional. Se eu estou vibrando na frequência X e você também está vibrando na frequência X, a gente se comunica, querida. É sobre isso. É sobre isso. Então, quando a gente fala, né, dessa vinculação aos ancestrais, nós estamos vibrando nessa frequência dos ancestrais. E se nós queremos sair dessa frequência, nós temos que fazer movimentos para isso. Mas movimentos respeitosos. Movimentos que nos enchem. Movimentos que nos fazem sentir. Lembra daquilo lá no primeiro vídeo que eu falei? Somos seres sociais, queremos ser vistos, ouvidos e pertencer? Pois é, você é visto, é ouvido e pertence a todo uma egrégora ancestral, a todo um grupo ancestral que fez o que fez para você estar aqui hoje, me ouvindo falar sobre isso. Então, honre, sinta todo o seu grupo ancestral atrás de você, olhando para você de forma amorosa. Honre, agradeça a essa ancestralidade. Honre a todos. Eu agradeço, eu honro vocês. Eu honro a vida que me deram. Eu honro tudo que fizeram para eu ter a vida aqui, agora. E por honrar, ser grata, eu sigo. Eu sigo ampliando, eu sigo expandindo. Eu sigo agora o meu caminho. Gratidão. Então, este é um movimento que você pode fazer. E também sugiro, né, quem se interessar, o livro Ordens da Ajuda, eu não sei se ele é uma leitura
interessante para todas as pessoas. Por exemplo, a pessoa que nunca ouviu falar nisso, fazer essa leitura. Não, para mim, não é uma coisa que eu indicaria aqui para vocês, tá? Pode ser que outra pessoa indique, enfim. Eu acho que primeiro vocês têm que buscar as coisas na forma terrena, leiga, que é assistir o filme na Netflix que eu falei para vocês, né? Que eu coloquei o link lá, o nome, lá no primeiro vídeo, na parte 1, sobre constelação familiar. Tem um documentário também, feito pela Gwyneth Paltrow, que tem uma parte que tem constelação, tá? Também vou colocar aqui para vocês esse documentário. E sigam, né? Aí o professor Hilário Trigo é o meu professor, pode ser que vocês encontrem outras pessoas, mas lembrem sempre de buscar pessoas que tenham conhecimento, que não sejam amadoras, que tenham clareza do que estão fazendo. Então, assim, depois que eu conheci o professor Hilário Trigo, a única pessoa, tirando os meus colegas ali da formação, claro, né? São pessoas que eu confio. A única pessoa de fora desse grupo em que eu confio para o processo da constelação é a Rose, a minha terapeuta lá da mesa quantiônica, que ela faz também. E aí, uma coisa, aqui uma curiosidade para vocês. Na Escola Vida, a gente faz muitas constelações com as pessoas mesmo, tá? Mas existem as constelações que são feitas com os objetos, existem as constelações que são feitas com os bonequinhos de madeira, ok? No meu caso, na Escola Vida, o professor Hilário Trigo, ele usava os bonequinhos de madeira para nos ensinar, como ali uma forma didática, né? Uma estratégia de ensino, uma ferramenta de ensino para gente. A Rose, ela faz a constelação mesmo já com objetos escolhidos pelo próprio indivíduo que está sendo constelado. Então foi uma experiência diferente para mim, né? Foi uma experiência nova, porque eu já fiz constelação com ela, como indicação de tratamento da mesa. Então foi uma experiência nova e que assim eu gostei, né? Uma pessoa com quem eu confio. Então busque pessoas em que vocês vão ter essa confiança, sentir essa confiança, tá certo? Então, gente, espero ter contribuído aqui com vocês, falando um pouco mais sobre a questão da constelação familiar, né? O meu processo na formação. Acho super válido. Eu me interessava muito por questão de constelação das empresas, né? Porque é a minha área, gestão, administração. E ainda me interesso. E eu sempre estou levando os ensinamentos para a sala de aula, para as minhas consultorias, para os meus e-books, para as minhas palestras, para as minhas falas. Então, sempre eu vou falar com vocês aqui, vai ter alguma coisa relacionada à questão sistêmica. Também, né? Outras questões também. Mas são ensinamentos que eu vou levar para a vida toda, que eu quero repassar para os meus filhos e eu quero, enfim, com quem eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Porque realmente contribuiu muito comigo e pode ser que contribua também com outras pessoas. Por isso que eu estou aqui compartilhando a minha experiência. Tá certo? Um beijo, muito obrigada e até mais.